Boa tarde a todos e todas. Acho que a ideia aqui, primeiro, agradecer pelo convite, falar um pouquinho de quem está dentro do setor, né, operando num setor de difícil abatimento, como é o caso da mineração e siderurgia, um pouco do que a gente tem enfrentado de desafio, como é que a gente está tentando conciliar essa necessidade de mudança da matriz com os gaps e oportunidades que elas trazem para a gente. Eu trouxe 3 slides bem breves, só para a gente esquentar a discussão. E a gente começa falando um pouquinho do cenário, né? A gente tem um lado que puxa pela necessidade dessa troca de matriz energética, e eu concordo 200% com o professor, que é uma mudança de processo, né? Não é só uma questão de fonte. Mas a gente tem, como todos os ciclos que o mundo passa, alguns pushbacks, né? E sem entrar no detalhe aqui da lâmina, esse é um material interessante que eu vi da The Economist, quando eu estava organizando um pouco o material, como que a gente está suscetível a inflexões ou involuções, ainda que o norte seja para um mundo menos intensivo em carbono, como a dinâmica geopolítica e econômica, às vezes, traz a gente para um patamar de estabilização, ou eventualmente até de uma involução. Como é que acontece na prática, né? A gente tem visto, não uma exclusividade da mineração ou da siderurgia, mas dos chamados setores intensivos em carbono, de difícil abatimento. E aqui vale uma ressalva que eu ouvi há umas semanas atrás. Vamos sair dessa posição de vítima do setor de difícil abatimento. Setores de difícil abatimento são intensivos em emissões, mas também precisam fazer o papel deles em se descarbonizar. Então, acho que tem um driver muito claro aqui, do qual 10 indústrias, de uma forma geral, puxarem ou ajudarem nesse processo. E por que difícil abatimento? Falando aqui especificamente do nosso caso, porque a gente usa nos processos de metalurgia e aglomeração de materiais ou no transporte, gás, antracito aí especificamente para aglomeração do minério e diesel, essencialmente. Então, está aqui o desafio da gente fazer a mudança, né? Mudança essa que passa, eu acho que pelas rotas, então aqui um caminho talvez um pouco mais simples de entender, né, de buscar renováveis, de buscar biomassa, de buscar eletrificação, mas, na prática, todos os desafios que essas rotas trazem. De nada adianta eu ter um super programa de desenvolvimento de biodiesel, de biometano, etc., e não poder usar. Os motores não estão prontos, a capacidade de carga não funciona, eletrificar ferrovias de 900, 800 quilômetros não é uma tarefa tão trivial, né? Então, entendendo um pouco de como é que a gente concilia esses desafios. E aí, acho que trazendo a última página aqui, muito mais para a gente abrir a discussão, o que está em jogo aqui, qual é a dificuldade real? Primeiro, a gente conciliar a tecnologia, e a gente está uma das casas de pensamento, como é que eu busco conciliar soluções que são extremamente promissoras, mas de muito baixa maturidade ainda, para quem, eu não sou engenheiro, mas para os engenheiros que gostam de uma métrica, então, TRL, né, o potencial de prontidão tecnológica das tecnologias, são baixos, via de regra. Consequentemente, ainda não tem uma escala, o custo é alto. Como é que a gente faz essa combinação funcionar? Uma vez tendo isso, como é que eu escalo isso para uma operação de um tamanho de uma indústria de mineração, de gás, etc. Então, a gente vê muita pesquisa, a gente conta muito com a academia, a gente conta muito com startups. Eu estava conversando mais cedo, a gente fez um venture capital para justamente ajudar a desenvolver esse tipo de solução, mas, na prática, a gente já tem um gargalo de fazer essas soluções acontecerem em escala. Terceiro ponto, a cadeia de valor, seja no upstream, seja no downstream, ainda tem estágios de maturidade muito diferentes, sejam porque estão em lugares que têm compromissos de país diferentes, sejam porque têm premissas temporais de atingir os net zeros diferentes, sejam porque têm tecnologias que precisam ser provadas, desenvolvidas em estágios diferentes, né? E, obviamente, e aí mais especificamente aqui no Brasil, a gente ainda tem toda a discussão do carbono e como é que ela pode ajudar nesse processo de transformação de mundo. Então, isso aqui é um pouco setar um pouco a cena, né, como a gente fala, para a gente entender como que o desafio da matriz é importante, mas como é que a gente precisa transformar ele numa coisa prática em termos de implementação, para fazer com que, de fato, a gente alcance as metas de redução de emissão e, mais à frente, de net zero. Então, em função até do tempo e a gente poder entrar no painel, acho que são os pontos iniciais aqui para a gente começar. Tá? Obrigado pelo convite de novo.